No último vídeo, a gente falou sobre concorrência, que eu acho que é uma boa estratégia para você eliminar a sua concorrência. Se você ainda não assistiu, clica aqui, eu vou colocar ou o card aqui em cima, o Bruno provavelmente vai colocar ou um card aqui em cima, ou na descrição do vídeo, o link pro vídeo anterior, que a gente fala como que a gente vai eliminar a concorrência. Se você já assistiu o vídeo, você já sabe como que você vai se destacar no mercado para poder levar a sua mensagem aí para as pessoas. Agora a gente vai falar sobre escala, como que a gente vai fazer para levar a sua mensagem para mais pessoas. A gente vai conseguir pegar na veia e se conectar com cada uma das pessoas que estão do lado de lá e fazer isso em larga escala. Então a gente vai falar aqui sobre persona especificamente, como que você vai definir a sua persona, e por isso que eu tô aqui no computador, que a gente vai passo a passo aqui junto, eu vou mostrar o meu formuláriozinho de persona para você entender o que é que tá por trás desse nome que todo mundo fala persona. Parece que é um bicho de 7 cabeças, mas nada mais é do que conexão. A gente vai se conectar com a pessoa que está do lado de lá e você vai saber como que você vai fazer essa definição de persona aqui hoje nesse vídeo. Aqui estão duas Gabis para te dar aula. Aqui uma imagenzinha minha e eu aqui na bolinha aqui em cima falando com você. E eu queria trazer de novo essa minha frase que eu tanto amo, que é sempre sobre as pessoas. A gente falou, né, no último vídeo sobre essa ideia da gente trazer o que a gente tem de diferente para poder eliminar a concorrência, porque se eu falo de uma forma só minha, se eu me conecto com a pessoa que está do lado de lá, se a pessoa se conecta com quem eu realmente sou, ela quer saber qual que é a minha opinião. Então não importa se eu estou entregando o mesmo conteúdo que o meu concorrente. Nós somos pessoas que estamos dando conteúdo e é sempre sobre as pessoas se conectam com as pessoas querem ouvir conteúdo de pessoas. Agora, a gente já falou do lado de cá, que é o lado do especialista, que é o lado que está entregando conteúdo, a gente vai falar agora do lado de lá, que é a pessoa que está recebendo o conteúdo, né? Então, por isso que é sempre sobre pessoas. São pessoas entregando conteúdo para transformar a vida de outras pessoas. Então, a ideia aqui desse vídeo hoje é trazer essa conexão verdadeira, né? Que a gente fala do olho no olho, só que para escala. Como que a gente vai escalar essa conexão? Como que a gente vai se conectar verdadeiramente com cada uma das pessoas que estão do lado de lá da tela, só que com várias pessoas, né? Em escala. Como que isso é possível? Eu gosto, inclusive, de trazer o exemplo que a quarentena trouxe, né? Esse desafio que a quarentena acabou trazendo, que a gente teve que aprender a se conectar com as pessoas através da tela. Então deixou de ser uma ferramenta de alienação, o celular ou o computador, para ser uma ferramenta de conexão. Então a gente se conecta com as pessoas que estão do lado de lá. Aí você fala assim, mas o Google Meet e o Zoom, por exemplo, é um a um, né? Você está se conectando ali com a sua avó que você não encontra há muito tempo, pessoalmente, você está conectando com ela no 1 a 1. Como que é que a gente traz isso para a escala da internet? Como que a gente se conecta em escala com as pessoas através da internet? E aí, por isso que é tão importante a gente ter esse conceito de persona. E é nisso que a gente vai entrar agora. Primeira coisa que a gente precisa entender, persona é diferente de público-alvo, tá? A gente tinha aquele conceito de público-alvo, que são mulheres de 30 a 40 anos que moram na região sul, ou alguma coisa assim, ou que tem curso superior e que tem filhos, tá? Poderia ser uma coisa assim. Já a persona é o seguinte, é a Joana, que tem 32 anos e que tem 2 filhos, o Eric e o Joaquim, de 3 e de 7 anos. Ela formou em administração, então, assim, é específico. E a Joana tem uma dor, por exemplo, ela formou na área, como administradora e atuou por 10 anos na área e é uma puta administradora, uma puta profissional, só que agora ela tá precisando de novos desafios, ela não tá se sentindo mais bem posicionada no mercado, ela tá se sentindo que ela tá uma mola encolhida, então, assim, inclusive as dores são específicas, tem muito da questão pessoal que a gente traz para definição da persona, das dores, dos desejos, não é tanto mais só informação demográfica, a gente consegue entrar muito mais em detalhe, a gente consegue se conectar muito mais com a dor da persona, tá? Quando a gente fala de persona. Então, persona é bem específico, a gente vai ali na veia, a ideia é pegar na veia, a pessoa sentir que a gente tá falando com ela especificamente, tá? E aí você fala assim, mas eu consigo falar com homens e mulheres também, será que eu falar só com mulher, será que não restringe? Pois é, aí que eu gosto de trazer a leitura é o seguinte, quando você acerta, quando você mira na Joana, você pega na veia da Joana, e você tem muito mais chance de aumentar a sua conversão com a Joana, você com certeza vai aumentar a sua conversão quando você fala especificamente com a Joana, você vai aumentar a sua conversão com a Joana, se você falar genericamente com a Joana, pensando em pegar um homem que está perto, ou sei lá, a Maria,
que não é bem a Joana, você tem muito menos chance de conversão. Então, qual que é a ideia? Você aumenta a conversão da Joana e, sem querer, quando você mira na Joana, você pode acertar várias pessoas que estão ali perto, que tem mais ou menos o mesmo perfil, mas você garante a conversão daquela garantida ali, tá? Daquela que é a sua persona, porque você vai falar olhando no olho dela, vai pegar na veia dela e, consequentemente, você vai pegar ali gente perto. E aí é que tá a maravilha da internet. Quando você fala olhando no olho da Joana, você tá olhando no olho de várias Joanas pela internet. Então você tá tendo uma conexão verdadeira com todas as Joanas que existem, que estão ali consumindo o seu conteúdo. E é legal comentar também que persona define inclusive o tom de voz, porque quando você sabe com quem que você tá falando, você sabe quais são as dores, você sabe o que essa pessoa tá vivendo na vida dela, o que ela tá passando na vida dela, você consegue saber como que você vai falar com ela. Ela é uma pessoa sofrida que você precisa levantar, ela é uma pessoa que precisa de pulso firme, você precisa ser bravo às vezes, é uma pessoa que você precisa acolher, então isso vai definir o tom de voz. Mas aí você fala assim, Gabi, mas eu só produzo conteúdo por texto. Define a forma como você vai escrever seus textos. Inclusive, você sabe, né? Que quando você coloca caps lock, quando você coloca caixa alta, você vai escrever um texto, sugere que você está gritando. Então, a forma como você vai escrever e que você vai se conectar com a pessoa, que você vai se comunicar com essa pessoa, isso define. A persona te ajuda a definir isso. Como vai ser a sua escrita, se você vai colocar caixa alta ou não, esse tipo de coisa, a persona é importante. A ideia é que a gente pegue na mão da pessoa e olhe no olho dela e ela sinta que a gente está falando para ela. Eu adoro dar esse exemplo aqui. Aqui são 2 anúncios, né? Vamos trazer para nossa realidade de marketing digital. Aqui tem o Emagreça Já. Esse aqui foi um anúncio que eu joguei lá, emagrecimento. Não precisei nem gastar muito tempo para ver que tinha esse anúncio aqui de provavelmente algum afiliado vendendo algum produto de emagrecimento. E aqui é o exemplo do Mamãe Sarada. Os 2 provavelmente entregam um produto, uma solução muito parecida, né? Então, os 2 estavam vendendo ali produto de emagrecimento, provavelmente um curso com várias aulas de exercício físico para as pessoas trabalharem e tal. E não que seja diferente, né? Provavelmente o exercício de uma pessoa qualquer, aleatória, que quer emagrecer, é muito parecido com os exercícios que você entrega para uma mãe, por exemplo. Mas olha aqui, lê aqui comigo. Primeiro, emagreça já. Isso aqui você não tá comunicando com ninguém, você não pega na veia de ninguém. Tá, que beleza, todo mundo quer emagrecer, mas a pessoa, tá, beleza, você vê aqui esses alimentos saudáveis aqui, uma moça com a barriga, né, sequinha, e aí você, beleza, você passa reto. Tenho certeza absoluta que você passa reto por vários anúncios desse aqui, porque não pega na sua veia, não pega na sua dor, não se conecta com o que você tá vivendo. Agora, olha aqui. Volte a ter o corpo de antes da gravidez. Olha como que pega na veia, né? Pelo menos na minha veia, que já tive filho e que não consegui voltar com o corpo de antes da gravidez até hoje. Então, eu tenho certeza que se comunica muito mais. Esse anúncio aqui eu paro para ver, porque eu sei que pega na dor de muita mulher e aí pega realmente na dor específica da mulher. É bem diferente de emagreça. É muito mais específico, né? Ele olha no olho da mãe e fala assim, você tá sofrendo, né? Seu corpo não é mais o mesmo. Você passou pela gravidez e você sente falta daquele corpo que você tinha de antes. Então, volte a ter o corpo de antes da gravidez. E aí eu me conecto aqui com essa mãe que tá com os 2 filhos aqui nas costas. E aí, trazendo a frase do meu amado marido, dando os devidos créditos. Quem fala com todo mundo não fala com ninguém. Porque quando você tenta falar com o João, com a Joana, com o Joaquim, e sem definir a sua persona específica, você fala genericamente, você não fala com ninguém. Quando você escolhe, você fala assim, vou falar com a Joana. Você tá falando, olhando no olho da Joana, e ela se sente conectada com você. Ela sente que você tá entendendo a dor que ela tá sentindo, e ela confia que você tem como entregar a solução para ela, tá? Então, quem fala com todo mundo não fala com ninguém. Então, persona. Agora vamos para a parte mais prática. Vamos falar de abordagem. Eu gosto muito da abordagem não invasiva de venda. Eu gosto de comentar com as pessoas que eu sou péssima de venda. Eu sempre fui aquela pessoa que empresta dinheiro e não consegue nem cobrar. Tipo, fulano, eu te emprestei dinheiro, você não vai me devolver o dinheiro que eu te emprestei, não. Então, eu sou uma pessoa muito ruim de venda. De venda quando você fica aquela venda agressiva. Você fica tentando vender a qualquer custo. Porque eu acho que é ineficiente você pensar para quem que você vai vender. Então, eu tenho um produto para quem que eu vou vender. E é muito mais eficiente quando você pensa assim, quem que quer comprar de mim? E aí, como que você consegue pensar nessa abordagem não invasiva? Você pensa o seguinte, a pessoa tem um problema, como que eu vou solucionar o problema dela? E aí deixa de ser tipo assim, compra o meu produto, como você tem um problema, eu tenho a solução para o seu problema. Então, é muito mais simples de vender, é uma venda que flui, é uma venda que não é invasiva.
Porque quando você conhece o seu cliente, você sabe quais são as necessidades dele, você tem como entregar a solução. E aí você deixa de ser aquele vendedor chato que fica empurrando o produto goela abaixo, falando só sobre as características do produto. A ideia é não ficar falando das características do produto, mas como que ele pode resolver o problema que a sua persona tem. Para isso você precisa entender qual que é o problema que ela tem. Então, antes da gente entrar no formulário de persona, vamos falar um pouquinho mais sobre essa abordagem não invasiva. Primeiro, a gente precisa dar voz para esse público, a gente precisa entender quais são as dores dele, a gente precisa entender o que é que ele está buscando, tá? Então, a ideia da voz é abrir box de perguntas, fazer enquete no Stories, fazer pesquisa, então fazer formulário de pesquisa, entregar para as pessoas responderem, ler comentário de post. Eu falo que o ouro está nos comentários. O ouro também tá no inbox, quando você conversa com as pessoas. Gente, lembra, eu acabei de falar, é sempre sobre pessoas. Então a gente precisa escutar essas pessoas pra gente poder definir essa nossa persona mais direitinho, tá? Aí você pensa assim, mas eu não tenho audiência, como que eu vou fazer essa pesquisa? Como que eu vou dar voz pro meu público, sendo que eu não tenho nem público? Como que eu vou abrir box de perguntas se eu não tenho? Eu tenho certeza que tem alguma outra pessoa que você usa como referência, que tá no mercado já, que já tem alguma audiência, e você pode ir no perfil dessa pessoa, olhar os comentários, dar uma olhada no que a pessoa está comentando, o que o pessoal está pedindo. Você consegue fazer essa pesquisa de outros especialistas que já estão produzindo conteúdo e você consegue, pelo menos, ter uma dica aí de qual que é a sua persona, de que ela está procurando, qual que é a dor. Você consegue, por exemplo, na persona a gente consegue identificar qual que é o livro que ela está lendo. Eu vou até dar um exemplo, na hora que a gente for definir persona, eu vou dar um exemplo aqui de livro. Você pode ir, por exemplo, no Kindle, isso é uma dica da Paula Abreu, você vai no Kindle e dá uma olhada nesse livro que você definiu que sua persona está lendo, quais são as partes mais grifadas pelas pessoas. Então você consegue ter ali uma boa ideia do que a pessoa considera importante. Isso, inclusive, ajuda pra caramba a definir título de e-mail, título de anúncio. Então, vamos supor que tá grifado lá no livro. Eu sinto um vazio enorme porque meus filhos saíram de casa e aí eu tive que aprender a, lidar com isso. Você pode pegar, por exemplo, uma persona que tem lá, que tá sofrendo com um ninho vazio, que os filhos saíram de casa, e você pode pegar especificamente essa persona, que tá mudando de carreira, querendo mudar de carreira, querendo se recolocar no mercado, ou se redescobrir no mercado. Eu tô inventando isso aqui agora, tá? Tá tentando descobrir um novo caminho no mercado para transição de carreira depois que os filhos saíram de casa. Você pode usar isso como uma copy de e-mail, por exemplo, ou como uma ideia de copy de anúncio para poder se conectar com essa pessoa e levar ela, por exemplo, para uma aula gratuita, um evento gratuito para ajudar a ela a ver o novo cenário de uma nova carreira. Pode ser inclusive para marketing digital, né, para ela se posicionar no marketing digital ou, produzir curso, alguma coisa desse tipo, para ser até afiliada, se for o caso. Então, você pode definir que existe essa persona e que ela quer mudar de carreira, que ela quer se encontrar, que ela quer trabalhar com coisas diferentes e que ela tá sofrendo, porque agora que os filhos saíram de casa, ela percebeu que ela não tá mais... não é que percebeu. Ela não tá se sentindo mais tão útil, alguma coisa assim, alguma ideia, tá? Então, a ideia é você pegar dicas do que as pessoas estão procurando. É você escutar. Porque, aqui, relembrando, se você entrega a solução de um problema, você nunca mais vai precisar vender, tá? Então, por isso que é tão importante a gente escutar as pessoas, escutar quais são as dores delas, e, inclusive, esse grifado, esse destacado no Kindle é uma boa dica, porque as pessoas estão ali destacando o que é que para elas está fazendo sentido. Agora eu vou pôr minha carinha aqui no cantinho, porque eu vou mostrar o formulário genérico de persona e depois a gente vai para o formulário preenchido, tá? Primeira coisa, informações demográficas, tá? Isso aqui é um formuláriozinho de persona, idade, sexo, onde mora, onde trabalha, cargo, escolaridade, o que faz no dia a dia, o que consome. Informações básicas. Depois, personalidade, valores, metas, marcas que usa. Marca que usa, inclusive, parece contra-intuitivo, mas faz sentido muito. Marcas que usa, você, inclusive, define prioridades da pessoa. Na hora que eu der o exemplo, vai ficar um pouco mais claro. Mas se a pessoa consome marcas caras, se ela consome marcas baratas, que tipo de marca que ela consome te ajuda, tá bom? Inclusive para público de interesse, se eu for criar público de interesse para fazer anúncio, é legal você pensar em marcas que usam. Então, no meu caso, né, de uma das personas minhas, que é mãe, e ela tem interesse por marcas Pampers, por exemplo. Então, eu posso colocar no meu público de interesse que ela tem interesse por marca Pampers. Que aí eu consigo aprofundar ainda mais na minha persona e pegar mais ainda na veia e me conectar muito mais e, inclusive, fica mais fácil de eu identificar e encontrar a minha persona nas redes sociais. Outra coisa, palavras de busca.
que essa persona procura, como que ela busca. Inclusive, isso aqui é legal pensando em rede de pesquisa, tá? Então, o que ela vai procurar no Google? Quais são as palavras que ela usa para poder procurar? Qual livro que ela tá lendo? Lembra o hack do Kindle? Pra gente poder saber que livro que ela tá lendo, pra gente poder procurar no Kindle o que ela tá procurando, o que ela tá grifando no Kindle. Quais plataformas que ela usa, até pra gente poder pensar onde que a gente vai produzir conteúdo, onde que a gente vai anunciar. Como que ela busca soluções das dores. Então, às vezes tem persona que está em grupo de Facebook, tem persona que está em grupo de WhatsApp, tem persona que procura no Google. Então, a gente precisa saber onde que essa pessoa está para a gente saber onde que a gente vai estar. Além disso, quais são as dores e os desejos? Para mim, eu costumo começar pela definição de dores e desejos para poder definir a minha persona. Para mim, fica mais claro quando eu começo pelas dores e pelos desejos, depois eu vou pro resto. E como, aqui no meio e embaixo, como que eu posso impactar de forma positiva na vida dela, que aí já entra as soluções que a gente pode entregar. E aí eu vou usar como exemplo a Bárbara. A Bárbara foi a minha primeira persona, e ela tem uma conexão visceral comigo, porque todas as primeiras pessoas que começaram a acompanhar o meu conteúdo são muito Bárbara, e elas se conectaram profundamente comigo com as coisas que eu falava, especialmente por causa da maternidade. Vamos lá no exemplo da Bárbara. A Bárbara tem 34 anos, ela é mulher e é mãe, ela é de Belo Horizonte, ela trabalha em uma empresa grande que demite recém-mães, então as mulheres que acabaram de ter filho, essa empresa tem por prática demitir as recém-mães e ela sabe disso. Ela é analista de negócios, ela cursou graduação em administração, ela trabalha 8 horas por dia e fica com um filho que é pequeno de noite, ela só consome coisas pro filho, nada é pra Bárbara. Vocês estão vendo o tanto que é específico, gente? A gente está aqui ainda nas informações demográficas, praticamente, e já está bem específico, é muito mais específico, é muito mais visceral do que a definição de público-alvo. A Bárbara já conquistou muito, mas ela se sente fragilizada e marginalizada no mercado, então é uma sensação, um sentimento que ela tem, que mesmo que ela já seja foda profissionalmente, ela já fez graduação e tem alguns cursos, né? Eu até não coloquei ali, mas a Bárbara já é uma puta profissional, ela já tem uma grande caminhada, mas ela tá se sentindo meio marginalizada, ela não tá sentindo que ela tá sendo valorizada por isso, e ela mesma já tá se sentindo uma mola encolhida. Tá? Ela valoriza muito a família e ela quer ter mais tempo pro filho, que é um filho pequeno. As marcas que ela usa são MAC e Pampers. MAC é uma marca de maquiagem, é uma marca boa e cara, reconhecida por ser boa e cara, como ela tem muita qualidade, e Pampers também é uma marca, isso já diz muito sobre a Bárbara. É uma marca de fraldas que mães tradicionais escolhem, porque é uma marca mais cara e muito boa também. Então a gente já define que a Bárbara, eu poderia ter, por exemplo, um produto de ticket mais alto. A Bárbara pagaria por um produto que ela entende que é de boa qualidade, sendo mais caro, porque ela entende que é de boa qualidade. Então isso, tá vendo como é que mesmo a definição de marca, ela é importante para a gente entender mais esses traços psicológicos e de escolhas da nossa persona, tá? A nossa contribuição para ela é oferecer mais tempo em casa e liberdade de horário para amamentar. E aí a gente vai falar aqui um pouco como é que, inclusive esse negócio aqui embaixo da contribuição, eu gosto de preencher por último, tá? Aqui eu falei primeiro, mas eu gosto de, a gente vai falar, na hora que a gente falar de dores e desejos aqui da persona, vocês vão entender por que é que faz sentido definir dores e desejos primeiro, para depois pensar na contribuição, tá? O que ela tá lendo? Ela tá lendo um livro que chama Bessame Mútil, Como Criar Seu Filho com Amor. Então ela é uma mãe muito carinhosa, muito amorosa. Ela não é a favor de deixar filho chorando, por exemplo. Então esse livro que ela tá lendo também diz muito a respeito da Bárbara. Então ela é uma mãe que ela é cuidadosa e ela tem esse jeito de criar com apego o filho dela. Ela tem esse carinho e ela faz questão disso. Tá? E ela está estudando para poder ser uma boa mãe, uma mãe carinhosa, que ela vai estar lá, que não vai abandonar o filho, ela quer se sentir presente. Ela busca soluções em um grupo de Facebook e com amigas no WhatsApp. Então, ela participa de grupo de Facebook de amamentação, ela troca ideia lá, ela ajuda outras mães, mas ela também busca muita informação lá e ela escuta muito e que outras mulheres, outras mães estão falando nesse grupo de Facebook. Então, para ela é muito importante as informações que estão lá. Ela considera muitas informações que estão lá. Então, eu precisaria estar nesse grupo também, para poder escutar o que ela está escutando e, às vezes, para me posicionar lá dentro.
Ela usa o Instagram para distrair, é importante a gente saber que então o conteúdo de Instagram para ela seria um conteúdo de diversão, poderia atrair a atenção dela por algum outro motivo, mas ela tá lá para se distrair. Se ficar colocando conteúdo pesado lá, talvez ela não se identifique com um conteúdo denso e pesado dentro do Instagram. Ela tá lá dentro para se distrair, para distrair a cabeça. Ela usa grupos de Facebook e WhatsApp para poder trocar informação. Então a informação densa que ela busca informação para poder resolver os problemas dela, ela busca tanto no grupo de WhatsApp com outras mães, quanto em grupo de Facebook. Ela se culpa por não ver o filho crescer, porque ela tá trabalhando muito durante o dia, ela não vê o filho dela crescendo, ela tá se sentindo extremamente culpada por isso. E também ela sente culpa por não amamentar como ela gostaria. Como ela não tá com o filho, né, ela fica muito tempo fora de casa, ela se sente culpada por não amamentar como ela gostaria. Ela gostaria muito de ter livre demanda, de amamentar o filho a hora que ele precisasse, a hora que ele pedisse, sem ter que ficar dando uma madeira para ele, sem ter que outra pessoa dar o leite para ele. Ela não tá lá, ela se sente culpada por isso. Só que ao mesmo tempo que ela não tá em casa e tá no trabalho, e tá se sentindo culpada por não estar em casa, ela também sente culpa porque ela tá tendo que tirar leite no trabalho. Então ela para, né, o momento lá do trabalho dela, 2 vezes ao dia, para poder tirar leite, e ela sente culpada no trabalho porque ela faz esse intervalo diferente dos colegas de trabalho. Quando ela tá no banheiro ali tirando leite e os colegas chamam ela por algum outro motivo e ela tá parada tirando leite, ela sente culpa no trabalho também. Então, na verdade, ela sente que ela não tá inteira em nada na vida. No trabalho, ela fica com saudade do filho e sofrendo, né, porque não tá com ele, e ao mesmo tempo ela se sente culpada porque ela teve que parar para poder tirar leite e não tá lá onde os colegas estão super produzindo 8 horas direto, sem intervalo para tirar leite. E ela sofre muito com esse horário rígido, porque, né, o horário de mamada, e porque ela tá lá naquele bloco de tempo longe, totalmente sem notícia do filho. E também se sente pouco produtiva diante dos colegas. Ainda que os colegas não cobrem dela, ela sente essa cobrança. Ela sente esse sofrimento, ela fala assim, eles estão produzindo mais do que eu, porque eu acabo que tenho que sair para poder tirar leite, às vezes eu preciso sair mais cedo, às vezes eu preciso levar no pediatra. Então ela está se sentindo aquilo que a gente comentou lá no início, ela se sente marginalizada e fragilizada no mercado também, né? No ambiente de trabalho dela. Viu como que persona específico pega na veia? Você consegue olhar no olho. Eu não sei se você se identificou com essa persona, mas eu tenho certeza que se você tem alguma Bárbara na sua vida, se você lê essa descrição pra ela, pode até se emocionar. Porque quando eu escrevi essa persona a primeira vez, eu chorei. Porque tem que ser uma conexão visceral. Você tem que aprofundar na dor, você tem que aprofundar no que essa pessoa tá vivendo, tem que aprofundar no que ela tá vivendo nesse momento e no que ela tá sentindo, quais são as dores e os desejos, tá? Essa é a melhor fórmula de você definir uma persona, a partir de dores e desejos, pegando na veia e depois você preenche todo o resto. Então eu te convido a parar por um momento, sentar e começar a escrever essa persona, tá? Agora a gente vai pro framework de transformação, que nada mais é do que o próximo passo depois que a gente construiu a persona. No framework de transformação, a gente coloca 2 pontos, né? 2 momentos. Primeiro, em qual que é a situação que a sua persona está hoje? Em que situação que ela se encontra? Qual que é o sentimento que ela tem hoje? Quais são as frustrações, pensamentos negativos? Tipo assim, por exemplo, eu não mereço isso, eu não consigo isso, por mais que eu tente, eu não consigo. O que ela está sentindo hoje? Quais são as dores? Quais são as frustrações dela? O que ela sente hoje? Como que ela tá? E você vai pensar no mundo ideal, dando um passo antes para poder dar os créditos. Esse framework de transformação, eu escrevi isso aqui em cima do framework do Cia, tá? Do André Cia, que eu participei de uma imersão com ele, e aí ele passou um framework parecido com esse, eu não lembro se chamava framework de transformação, e aí isso aqui tá com base no conteúdo dele. Já persona não, tá? Isso aqui a partir de agora, esse momento aqui é em cima do conteúdo do Cia. Agora, e qual que é o mundo ideal que a sua persona quer estar, né? Qual que é a situação dela, qual que é o sentimento que ela vai sentir, qual que é o sentimento que ela vai ter quando ela estiver nesse mundo ideal. Quais são os resultados alcançados que ela quer ter, qual que é a nova vida no dia a dia, o que ela vai estar vivendo no momento que ela tiver alcançado esse objetivo dela, e qual que é a sensação gerada por esses resultados, por esse novo status que ela está vivendo. Então, isso aqui vai te ajudar muito na comunicação. Se você tiver isso documentado, pensado, raciocinado, isso vai, inclusive, te pautar na produção de conteúdo e, inclusive, na criação do produto. E qual que é importante aqui? Não só para construir a persona, como para poder fazer o framework da transformação, que você mergulhe nas dores e nos desejos da sua persona. Se coloca no lugar dela e sente o que ela está sentindo.
tá? E isso tudo, né, a persona, o framework de transformação, isso vai ser a base da sua comunicação de transformação. Você vai poder falar onde que a pessoa quer, onde que ela vai conseguir chegar, se ela ou consumir seu conteúdo ou se ela comprar o seu curso. E, obviamente, que a gente é honesto e que a gente tem que entregar um produto ou um curso ou um conteúdo que vai realmente entregar essa transformação, tá? Mas isso eu acho que eu não preciso nem falar. E é importante que você liste dores e desejos. Eu gosto de começar pelo menos com 5, tá? Se puder mais, melhor ainda. Pelo menos 5 dores, então já senta agora, dá pausa no vídeo, escreve 5 dores e 5 desejos que a sua persona tem e como que você pode solucionar essas dores e esses desejos, tá? Você vai listar quais são as soluções que você pode entregar para ela. E toda vez que você for gravar um story, escrever um post ou fazer qualquer comunicação, a ideia é que você fale olhando no olho da persona. Fala para a persona, olhando para ela. Você já tem essas definições todas. Então define o seu tom de voz, fala com intimidade com a sua persona, se conecta com ela. Isso vai te ajudar muito. Todo esse framework que a gente passou aqui agora vai te ajudar muito a ter essa conexão de pegar na veia, de olhar no olho da sua persona. A nossa ideia aqui, gente, desse vídeo é criar conexão com pessoas, resolver o problema dessas pessoas. Se conectar verdadeiramente com quem está do lado de lá. E entregar uma solução para o problema dela. Entregar uma transformação real e a gente sendo feliz também. Porque a gente falou sobre, né, no vídeo anterior, sobre personalidade, sobre imprimir personalidade, sobre trazer a nossa essência para o conteúdo, entregando o nosso melhor. Quando a gente entrega o nosso melhor, a gente entrega o melhor serviço que a gente pode entregar. A gente pode entregar, vai entregar a melhor transformação, o melhor resultado, quando a gente está conectado com quem a gente realmente é. A gente vai conseguir se conectar com a gente mesmo, se destacar das pessoas, eliminar a concorrência e ainda entregar a solução de algum problema de alguém, se conectar com ela e fazer com que ela tenha transformação. Espero que você tenha curtido esse vídeo um pouquinho mais longo, mas eu achei importante, porque muitas pessoas me pedem um framework de persona, como que é que eu defino a persona, então eu quis trazer aqui minha experiência e como que é que a gente faz no dia a dia. Isso aqui eu trouxe da minha vivência, do que eu vivi no mercado digital nos últimos 3 anos. Espero que seja útil para você. Me conta aqui nos comentários se você já definiu sua persona, como que ela é, vamos trocar um pouco de informação e me acompanha lá no Instagram, que eu falo sobre conteúdo direto do campo de batalha todos os dias nos stories e no feed também. Espero ser lá. Até o próximo vídeo.